Boa noite a todos e a todas. Parabenizo inicialmente a iniciativa do Conselho Estadual sobre Drogas do Paraná, na pessoa da sua presidente, a doutora Maria Espéria Cochamoro, já tão congratulada pelas autoridades que estavam aqui compondo a mesa solene de abertura desta mobilização paranaense em torno de uma temática hoje tão atual, não só na realidade do Paraná, na realidade nacional, mas que traz um apelo muito forte junto à comunidade internacional também. Vir ao Estado do Paraná é sempre entusiasmante pelo país trazer a marca do Paraná em assuntos tão pioneiros, de temas tão complexos e tão polêmicos. O Paraná ele é exemplar para o Brasil no que tange ao estudo sistemático, seja o conhecimento produzido, seja o acúmulo de algumas autoridades com relação a temas muito caros para esse país. Um país que conseguiu entrar numa democracia tão recentemente, mas que pôde, através de um Estado do Paraná, exercer algumas práticas, sobretudo na área da questão da execução penal, que nos chama muita atenção. Um Estado que conseguiu ser exemplo para o Brasil em relação à construção dos conselhos de comunidade, em relação à construção dos patronatos, dos conselhos penitenciários, que pôde ser marca exemplar de pioneirismo na questão de construir a primeira central de execução de penas alternativas para o país, e que agora traz esse tema revitalizado, revigorado, o tema das drogas, num contexto que me traz aqui com muita alegria. Não estamos aqui tratando de políticas sobre drogas como se elas devessem ser tratadas preferencialmente como uma política criminal. Esse assunto é abordado numa perspectiva em que o vice-governador, de forma ampla, o Procurador-Geral de Justiça, de forma também bastante azeitada, somado ao discurso da Secretária de Justiça e Direitos Humanos, Cidadania e Direitos Humanos, nos anima porque reforça a ideia de que a política sobre droga no Estado do Paraná tem uma vertente focada na prevenção, na promoção e, portanto, é o tema de uma construção restaurativa no foco sobre as drogas, não reduzindo o eixo do direito apenas ao direito penal, ao direito penitenciário e a redução do tema da droga à questão da criminalização da pobreza e da criminalização da moral. Então, o tema contextualizado neste ambiente em que retoma o que é não retributivo e sim restaurativo do que é o discurso de busca da dignidade humana, este é o primeiro ponto que nós gostaríamos de registrar e ressaltar e parabenizar o Estado do Paraná por mais este avanço na construção da sua cidadania e na consolidação da sua democracia. De fato, criminalização, política criminal, drogas e democracia não pode ter uma combinação se não estiver diretamente articulada a um discurso de prevenção social do que sejam os temas transversais e as temáticas mais fundamentais hoje, que são reduzidas dos direitos sociais e civil para o direito penal. Esta inversão da lógica de que os problemas temáticos tão caros hoje para a cidadania brasileira, de saúde ligada às drogas, de criança e adolescente, de idoso, de meio ambiente, de trânsito, que são temas que são criminalizados e saem do eixo dos direitos fundamentais, dos direitos civis, dos direitos sociais, e são colocados dentro do direito penal, dentro de um redutor, de uma lógica do direito procedimentalizado, de um modo que faz com que um fato que é tipicamente produto de uma cultura ou de um momento social, histórico,
de desagregação de laços solidários, de laços sociais, de laços familiares, ser tratado de modo exclusivo como um problema de ordem apenas e exclusivamente de natureza criminal. Então, esse destaque que estou dando inicialmente é para poder que nós, e vocês que estarão aqui nesses 3 dias, num debate para a construção e mobilização de uma discussão ampliada em relação ao tema sobre a política sobre as drogas, que possam entender que aquilo que o vice-governador chamava de intersetorial, interdisciplinar, aquilo que foi tratado pelas outras autoridades como transversal, que seja compreendido de que a política sobre drogas é uma política que envolve necessariamente União, Estados e municípios, mas envolve principalmente um modo articulado como a comunidade local se articula com o seu poder público local, que é lá na comunidade, é lá na sua cidade, é lá no seu bairro onde acontece a política pública na prática. E, portanto, é lá que tem que estar estruturado os sistemas de monitoramento ativos, onde os agentes públicos sociais, os agentes públicos de natureza oficial, ou seja, que representa o poder público, enquanto mandato de autoridade, que ali possa concretizar a política. Com essa consideração inicial, nós passamos a discorrer sobre um segundo aspecto importante. Além de frisar de que é na base, é no município, é no bairro, é no território da comunidade em que ocorre a efetivação da política, dizer que ela é necessária neste plano em que estão sendo mobilizados todos os senhores, que haja um dos aspectos basilares da construção de uma política pública, que é o diálogo social, que é o debate público, que é o confronto de ideias para os consensos e os acordos, os combinados serem estabelecidos, para que os planos não caiam sobre os senhores, mas que sejam tratados com base e com aderência a cada realidade. Portanto, é fundamental, na construção da política pública, se, de um lado, colocar a política sobre droga no ambiente que é próprio e não reduzido à questão criminal, mas um ambiente que envolve educação, saúde, família, desenvolvimento social, comunidade, município, União e Estado, mas que isso aconteça através de um diálogo social. Isto é democracia participativa, como lembrava o Procurador-Geral, mas isso é fundamentalmente, do ponto de vista conceitual, os fundamentos e os pressupostos básicos para que a construção de uma política que possa ter uma consequência efetiva, de fato, esteja caracterizada. O outro aspecto que nós colocaríamos para ressaltar em relação às bases da Constituição ou da construção de uma política pública se dirige fundamentalmente à questão da capacidade de investimento, da capacidade orçamentária, que depende diretamente de todo o conjunto daquelas autoridades que têm mandato e decisão de deslocar recursos e alocar com prioridade em âmbito federal, estadual e municipal, orçamento para responder a esta demanda que se refere ao tema das drogas. Por que ressaltar esse ponto? A secretária colocava, e a presidenta do Conselho lembrava com um certo ânimo de que o fundo estadual sobre droga existe, está previsto em leis, mas que só a partir de 2012 vai começar a ter alocação de recursos na ordem de 460 mil, referente a capacitações, e um outro valor específico de 500, um pouco mais de 500 mil, referente a uma política específica sobre crack. O que significa um investimento de aproximadamente
na ordem de quase R$1 milhão para o próximo ano em relação ao tema, com foco em um aspecto que se chama capacitação. Por que eu me prendo a esse ponto? Não se pode falar em gestão de política pública, que foi o tema que me foi confiado, sem que nós tenhamos alocados os recursos humanos, financeiros e materiais necessários para que a política se efetive. Porque, como ela ocorre na base, como antes nós estávamos referindo, se os pactos sociais aqui estabelecidos, depois não retomar de volta essa mesa o resultado deste trabalho, das oficinas, que vão produzir um plano a ser executado para poder fazer valer a consolidação e expansão dos conselhos municipais sobre drogas no Estado do Paraná, se não houver uma concertação entre Estado, União e município para a alocação de recursos por as autoridades que representam todos aqueles setores, não será viabilizado na prática o que terá sido pactuado aqui. Portanto, não há de se falar de política pública sem que exista investimento das autoridades com mandato para isso, para alocar recursos específicos em suas rubricas orçamentárias, na área de saúde, na área de educação, de família e desenvolvimento social, na área da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Poder Judiciário, para que das Secretarias de Segurança e das Secretarias de Justiça e Cidadania, que possa, de modo transversal, combinar com este tema, que é o tema da política sobre drogas. Destaco esse aspecto, retomando a construção do nosso diálogo nesse momento com os senhores, que, se por um lado não podemos reduzir política sobre droga a uma política criminal, por outro lado, não podemos falar de política pública sem recursos específicos e não podemos, portanto, ter construção de diálogos e concertações de discursos e consensos sem que as autoridades com mandato para a execução dessas políticas públicas não destinarem de forma prioritária os recursos para atender a esta finalidade. Repetir sobre esse ponto, repisar sobre isso, não é demasiado, senhores e senhoras. É importante para poder a gente realçar que o grande vazio ou sensação de frustração ou de fracasso de muitos dos senhores que estejam na luta em relação a esse tema deve-se ao fato de que o acúmulo sobre o diálogo, o acúmulo acadêmico e científico sobre o tema, o acúmulo de discursos proferidos pelas autoridades, se não se confirma na prática, através de efetivação de recursos destinados para a prestação desse sistema sobre drogas, ele não pode, na prática, se confirmar. E sabemos que o Paraná não é um estado de palavras. Sabemos que o Paraná tem uma história de ação, tem uma história de atitude, tem uma história de poder congregar um volume de municípios ou representantes de conselhos municipais aqui, que traz essa marca de pluralidade de setores, pluralidades de conhecimentos, de formação. Aqui temos advogados, sociólogos, psicólogos, assistentes sociais, vários profissionais de vários setores, agentes públicos, agentes sociais, sociedade civil organizada, representantes oficiais de municípios, mas num processo de mobilização social, para que, através do debate nessas oficinas, esses 3 eixos estruturadores da política sobre droga no Estado do Paraná, a partir do que aquilo que a doutora Maria Tereza dizia, política pública no discurso, ela é vaga. Política pública na prática é prazo, meta, resultado, responsável e recurso alocado. Ela tem, portanto, um plano operativo. Ela, claro, que se baseia em um plano estratégico que
exige este esforço concentrado e articulado que os senhores estão fazendo nesse momento. Mas não esqueçamos que, uma vez o diagnóstico produzido, uma vez a estratégia produzida, uma vez o plano de ação consensuado, a execução vai estar diretamente ligada a metas, prazos, resultados e alocação de recursos. Para que se confirme na prática os pactos que terão sido firmados município a município. O Paraná é um estado que tem aproximadamente 400 municípios, dos quais temos aproximadamente 30 conselhos sobre drogas. Não chega a 10% do estado. Embora tenha na capital o único município do estado que tem uma secretaria sobre drogas específica, em Curitiba. No entanto, nós sabemos que o esforço concentrado desses 2 dias que os senhores vão estar nas oficinas, produzindo o debate mais aprofundado e mais específico sobre o tema, para que esses resultados aconteçam, o que for produzido tem que ser devolvido à mesa que o senhor escutou um pouco antes, para que eles possam fazer a execução do plano associada a cada um dos senhores, articulada entre Estado e município, para que, de fato, possa o ciclo do processo de gestão e da construção da política pública se efetive. Se aqui as autoridades vêm e abrem espaço para o diálogo social, articula governo, estados e município para produzir um plano de trabalho, resultados de um esforço articulado dos senhores, a devolutiva desse resultado é fundamental para garantir eficácia. Ser eficiente, meus senhores, não é suficiente quando se trata de gestão de políticas públicas. Ser eficiente é cada um encerrar naquilo que lhe compete. Ser eficaz é você garantir o resultado da execução do que você pretende naquilo que é a resposta do seu papel social dentro desse processo. A competência não se esgota simplesmente em fazer o que compete. Hoje, a competência depende, na construção de políticas públicas, de redes sociais e redes institucionais articuladas permanentemente, por conta do processo que é cada vez mais dinâmico do movimento da sociedade, de um modo geral. E, principalmente, porque o tema que os senhores abraçaram, a questão da política sobre drogas, é um tema transversal. Ele não é um tema que apenas foca um problema de saúde, de dependência química, por exemplo. É um tema que está diretamente associado ao que é hoje os padrões de relações sociais modernas, onde há um esgarçamento das relações solidárias e familiares, onde há um esgarçamento das relações sociais entre grupos sociais que são discriminados ou marginalizados em função das suas condições sociais de existência. Por que será que são exatamente os jovens e os pobres que são mais criminalizados em relação a esse tema? Porque seriam eles o público mais atingido com esta problemática. Seja no nível da prevenção primária, ou seja, aquelas situações em que há necessidade de que haja campanhas de sensibilização a nível comunitário, de esclarecimento nas escolas, para que ele não seja envolvido na problemática das drogas, seja em nível de prevenção secundária, quando ele já é atingido pela problemática e passa para o tratamento da droga, seja na prevenção terciária, que ele já é, portanto, um drogadito no sentido técnico específico, que faz um uso nocivo ou abusivo da droga e que pode, além de ser um dependente químico, ser também um produtor de criminalidade. E, portanto, estamos aqui discutindo questão que envolve a juventude,
e a pobreza. Esses temas estão diretamente associados à política sobre drogas. Estaremos cada vez mais construindo uma política de prevenção sobre drogas, solidária sobre droga, com foco na saúde sobre droga, na educação sobre droga, com foco no desenvolvimento social e na família, se e somente se deslocar a reflexão da intervenção prática sobre o tema de um debate exclusivo de repressão para um debate de prevenção. E essa conversão no discurso, essa mudança de paradigma, essa mudança e busca de fazer com que haja um salto qualitativo no avanço da política, depende fundamentalmente da forma como os municípios estarão articulados com o setor de justiça, o setor de segurança e com a sociedade civil em cada uma das cidades que os senhores aqui representam. A construção da política pública, ela tem quase que um roteiro básico. Teremos que sempre ter uma avaliação, um diagnóstico sobre o tema, em cada ambiente em que você esteja operando. Depois que você tem esse diagnóstico, você vai sempre precisar de ter uma avaliação do risco, uma avaliação real do risco em relação à execução da sua intervenção. E para que você comece a realizar um plano de trabalho para a gestão de uma política pública consequente, é necessária a mitigação desses riscos. O que é mitigar os riscos? Mitigar os riscos é você ter medidas preparatórias que neutralizem, através da concertação dos acordos e combinados entre esses atores relevantes que compunham essa mesa, as instituições que representavam essas mesas, esses acordos que hoje foi assinado, um deles aqui na presença dos senhores, para que possa ter efetividade e consequência a execução do plano. Quando falo da mitigação dos riscos, é um elemento fundamental na consolidação de uma política pública, na gestão de uma política pública. As medidas preparatórias, elas são fundamentais e elas variam cidade a cidade, região a região do Estado do Paraná, em função do modo como está articulado os entes sociais e os entes públicos daquela localidade. Porque, por exemplo, nesses 30 municípios em que já há conselhos municipais sobre drogas, o que pode estar faltando não é mais o debate sobre a estruturação do conselho, mas será que não é da regulamentação do conselho? Será que não é para a constituição do fundo municipal desses conselhos? Essas medidas são preparatórias para que você garanta a consolidação do sistema. Da mesma forma que o tema, essas medidas preparatórias que neutraliza os riscos a partir da avaliação que você faça, com o diagnóstico local que você tenha, você produz, portanto, metas e resultados bem específicos em função do que você identificou naquela região que é próprio e específico para neutralizar a problemática da droga. Na sua região, o crack pode ser o maior problema. Na outra região, pode não existir este problema. Tem uma outra especificidade, o tipo de dependência. É mais o usuário que está presente naquele ambiente e não o traficante, por exemplo. Portanto, a estratégia ela vai modificar com esse mapeamento da realidade. É necessário esse alinhamento estratégico para que você possa, portanto, definir de modo específico o seu plano. É verdade que o que os conselhos municipais aqui vão traçar nesses 2 dias é um plano de trabalho para a construção, expansão e consolidação desses conselhos. No entanto, o plano de ação específico de cada município deve ser modelado em função desse diagnóstico, desta avaliação de risco que nós estamos
colocando, para que seja possível a realização da política pública na prática, neste ambiente onde vai operar esse sistema sobre drogas. Da mesma forma como, conceitualmente, uma vez vencida a etapas das medidas preparatórias para eliminar os riscos que estão inerentes à estratégia daquela intervenção, 4 tipos de ações são necessárias, independente do conjunto das metas e resultados que serão alcançados. Sempre será necessário ações de consolidação e atualização do marco regulatório e da estrutura orgânica onde funciona aquele sistema. Ou você vai implantar essa regulamentação junto com essa estruturação do serviço, como vai acontecer em vários municípios, ou você vai atualizar, harmonizar em função das novas resoluções em âmbito estadual e âmbito federal. Além disso, é necessário, aí de modo específico, falar de gestão propriamente dita da política pública, que a gestão seria exatamente a questão do desenvolvimento das capacidades, a formação continuada e permanente dos atores que são implicados e relevantes no processo. E quando eu estou dizendo atores implicados, não são só os agentes públicos, os técnicos que estão atuando nas prefeituras ou nos municípios, são também aqueles que são autoridades constituídas do sistema de justiça e do sistema policial. Portanto, é necessário uma intervenção continuada de capacitação e formação junto a esses atores que trabalham na ponta. E esses atores não são apenas os técnicos especialistas do setor, são os operadores do sistema, o promotor de justiça, o defensor local, o juiz local, o advogado que atua, os coordenadores do setor que atuam junto à Secretaria de Saúde, de Educação, Desenvolvimento Social, etc., além dos técnicos, que é a base operacional do sistema. Normalmente, quando essas capacitações são pensadas, elas são pensadas de modo desagregados, e esses grupos intervenientes do sistema não dialogam conjuntamente sobre a sua prática. São trabalhados de modo segmentados. Pode até, de modo modelar, de modo específico, ter capacitações distintas, mas tem que ter um ambiente para discussão conjunta sobre o conhecimento acumulado sobre a implantação desse sistema. Da mesma forma, ainda fazendo parte da gestão da política pública, é necessário campanhas permanentes de sensibilização, campanhas massivas da população, para que atinja, seja o jovem, seja o analfabeto, seja o leigo, a população em geral, em relação à questão sobre drogas. Um outro eixo que é fundamental em relação à questão da política sobre drogas se refere à sustentabilidade. E a sustentabilidade, ela tem reflexo direto com a questão da capacidade do próprio sistema autogerir e criar automatismos no seu funcionamento. Para isso, 3 elementos são essenciais: pesquisa e avaliação dos resultados, monitoramento e avaliação dos resultados, e os fundos implementados com transparências e sistemas de informações claras sobre a destinação desses recursos. A política pública, no eixo do que me foi confiado para falar, que é um tema conceitual, é um tema técnico, é um tema específico, mais básico para o debate que vocês vão formular a partir de amanhã nas oficinas temáticas específicas. Esse é um tema que ele
teórico, conceitual, mas que ele fundamenta o resultado da ação dos senhores. Se o plano que for pensado não tiver ações alocadas no que tange a regulamentação e estruturação, no que tange a gestão envolvendo capacitação continuada, campanhas de sensibilização massivas e específicas, um plano de comunicação, e se não estiver prevista ações de sustentabilidade, este plano não pode ter, na prática, a expectativa de sucesso que todos nós desejamos e esperamos e que estamos aqui concentrados nesse esforço para obtê-los. Essa agenda mínima, eu diria, esse roteiro mínimo que envolve o marco legal, os processos de gestão, sistemas de gestão e as ações de sustentabilidade, esse conjunto de ações, claro que tem que ser elencadas de uma forma que possa ser pensado o plano com ações de curto, de médio e de longo prazo. Uma política pública, ela não se consolida com menos de uma década, meus senhores. Portanto, são políticas de Estado e não de governos. São políticas que devem atravessar fases de consolidação. Neste momento, o CONED ele passa a viver um salto qualitativo da gestão para poder garantir operacionalidade ao sistema e expansão em todos os municípios, uma vez que já superou a fase da difusão sobre a questão do tema sobre as drogas, que é um tema conhecido, mas como dizia o Procurador-Geral, isso aqui não é só uma mobilização, é uma primeira conferência estadual sobre drogas. Portanto, esse debate articulado é um salto qualitativo em um momento histórico, exatamente porque faz com que saia da fase da difusão e passe a haver uma expansão do processo para a consolidação da política. Além desses três aspectos que eu estava me referindo, que são estruturadores da política, é importante lembrar sempre que na história da sociedade brasileira, sobretudo a partir do momento da nossa Constituição Cidadã de 1988, que o Brasil, ele passa a desenvolver várias ações de implementação de políticas públicas em vários setores. No entanto, quando estamos falando do setor que envolve a interface com a política criminal, essas são as áreas mais sofríveis da história deste país. Porque não conseguimos encontrar uma solução de passagem entre o que é direito civil e social e o que é direito penal. E sempre há uma tendência de tratar só como um tema de prevenção exclusivamente, desagregado o debate da repressão, ou um tema de criminalização, portanto, desagregado do tema da prevenção. E hoje o vice-governador lembrava, não só a questão da repressão qualificada envolve esse tema, não só a questão da prevenção criminal envolve esse tema, mas a promoção de direitos envolve fundamentalmente esse tema. E quanto mais a promoção de direitos estiver assegurada dentro do que são os princípios constitucionais que regem nesse país, mais, portanto, os direitos sociais e civis estarão sendo garantidos e, consequentemente, o direito penal estará sendo menos aplicado. Esta balança, ela é necessária de ter como um termômetro de reflexão permanente, para que a gente, não, por ser apaixonado pelo tema, não o trate de forma romântica apenas como um ambiente de promoção de direitos, ou não trate de uma forma repressiva ou repressora apenas como um ambiente criminal, mas que encontre a forma de construir esta interface entre essas duas dimensões que envolve a temática sobre drogas hoje no país. Porque a lei
11.343 de 2006, ela é uma lei de natureza fundamentalmente programática. Quem estudou direito constitucional sabe que as normas programáticas dependem de formulação de políticas públicas. Aquela lei, ela tem, a primeira parte, toda a concepção do que é o sistema sobre drogas. Depois, ela passa a tratar sobre o que é especificamente a prevenção envolvendo a questão do tratamento. Depois ela vem e trata sobre reabilitação. Depois ela vai falar sobre o sistema de penas restritivas. Depois é que ela entra nas penas privativas, quando vai se referir ao ilícito propriamente dito de modo grave, de alta complexidade, que envolve a questão do tráfico de drogas e sua expansão dentro do envolvimento com as organizações criminosas. Então é importante ter esse olhar crítico, que a política sobre droga envolve todos esses níveis de intervenção, que vão da prevenção primária até a prevenção terciária. E lembrar também que sobre esse tema, que é a gestão de políticas públicas, não podemos nos afastar de uma permanente monitoramento e avaliação de como o percurso do que foi pensado na execução do plano está sendo, na prática, operacionalizado através dos resultados que estão sendo obtidos, para que possam ser feitos os ajustes necessários em relação ao que foi pensado, concebido e o que está sendo realizado. E, portanto, o trabalho da questão da política sobre drogas é um trabalho que, para os agentes intervenientes, os atores, que são todas as pessoas que estão aqui, direta ou indiretamente representadas, é um trabalho articulado e, portanto, não se pode pensar em política sobre drogas sem ter uma visão sistêmica do processo. E ter uma visão sistêmica sobre o processo, do que é construir esse sistema de política sobre droga, é entender que o trabalho que cada um dos senhores realiza, eles geram atos consecutivos, eles levam consequências que formam uma rede de ações que tem conexões e que, portanto, precisam estar permanentemente articuladas e reavaliadas. Na qualidade de gestora, de quem esteve conduzindo em várias oportunidades uma política nacional sobre a questão das alternativas penais, poderíamos dizer que o avanço em relação às políticas públicas dependem não só desse monitoramento ativo, mas depende de que as pessoas que estejam implicadas com a operação não cruzem os braços no momento em que sai de suas mãos, seja o usuário, seja o traficante, seja a mãe, seja o gestor, seja o professor, seja o médico, seja o psicólogo, seja o psiquiatra, seja o sociólogo, o antropólogo, ou o pedagogo que esteja junto com você desenvolvendo esse trabalho. Esse é um trabalho que precisa permanentemente de que a rede social e institucional que esteja implicada na construção da política se articule e possa avaliar e aferir a consequência do resultado da sua ação específica, para que, no conjunto do esforço de todos os setores, a política e o sistema sobre droga estejam em funcionamento. Essa lembrança, ela não é apenas técnica ou teórica, ela é a constatação de que essa política sobre droga exige não só uma luta silenciosa e permanente, mas um esforço de militância. É, sim, uma construção de processos de paz, é uma construção de soluções de conflitos entre famílias, sociedades e grupos sociais de modo pacífico. É a vitória
do que busca a cidadania e os direitos sobre as doenças e patologias sociais produzidas pelas desigualdades, pelas diferenças e pelas nossas diversidades. Nós, se perdermos este elan, esse brilho, esta força, esta relação de consequência entre nossas atividades, as políticas públicas, elas se partem, elas se fraturam, porque elas deixam de ser interesses da sociedade e passam a ser interesses de grupos ou de competição entre grupos para a conquista de espaço de poder. Aqui, o que existe é a necessidade de uma racionalidade por fluxo, uma racionalidade por consequência de resultados compartilhados, descentralizados, gestionados através da democracia e não de concentração de poder, exercício apenas de desenvolvimento dos seus próprios interesses. Este é um processo de construção solidária. Este é um processo de construção de cidadania. Ao Paraná, desejo todo sucesso e estou aqui sempre à disposição para reafirmar com vocês e testemunhar que o Paraná poderá, e neste tema certamente será, mais uma vez, um exemplo para o Brasil. Muito obrigada.